Jesus seja com o teu coração aí, em nome de Jesus. Que bom que você está chegando aí para a gente ter esse tempo, para a gente poder compartilhar, né, de um tempo da palavra, né, de ensino, de instrução. Quero aqui começar orando, né? Quero primeiramente te chamar para orar comigo. Eu queria que você colocasse diante de Deus o teu coração, que você pudesse também pedir ao Senhor, né, que a graça dele, a luz da palavra possa brilhar e possa resplandecer dentro de nós, que a gente possa encontrar nessa manhã luz, sabe, que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Então eu gostaria aqui de orar com você, pedir aqui o Espírito Santo para nos iluminar, nos ajudar, em nome de Jesus Cristo. Eu peço que você ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças por essa manhã. Te louvamos, ó Pai, por esse tempo, pela grandiosidade da tua obra, Senhor, em nós. Queremos aqui te agradecer por aquilo que o Senhor um dia começou em nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor Jesus, obrigado pela tua obra redentora, porque o Senhor nos resgatou, Senhor, do pecado, nos tirou, Pai, das trevas, ó Pai, e nos firmou os pés sobre a rocha. E hoje nós estamos aqui, Senhor, com o coração transbordando de gratidão a Ti. Ó Senhor, com o coração regozijando na Tua presença. Nós queremos nos alegrar contigo, Pai. Obrigado por saber que nós temos a Ti. Obrigado por saber, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. E nós queremos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento de Ti. Senhor, na luz e na revelação da Tua palavra. Nos ilumina, Senhor, nos faz conhecedores, ó Pai, daquilo que está no teu coração. Revela-nos, ó Pai, tua palavra. Ilumina, Senhor, o nosso coração. Pai, que possamos progredir espiritualmente, que possamos crescer na fé e no conhecimento de Ti e avançar, Senhor. E dar passos, ó Pai, firmes em direção a Ti, ao cumprimento pleno da Tua vontade, do Teu propósito. Livra-nos de todo embaraço, Pai. Livra-nos, ó Pai, de toda confusão. Que haja nesse tempo aqui, Senhor, edificação nos corações, vidas tocadas pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Acrescenta em nós mais uma medida da Tua estatura, da maturidade de Cristo, Senhor, plena. Ó, Senhor, para que possamos, Senhor, crescer e ser como Jesus. Nosso alvo, Senhor, é se parecer contigo, Jesus. Por isso nos abençoa nessa manhã, em nome de Jesus. Nós oramos aqui. Amém e amém. Eu não sei se o Du e a Pri já estão por aí. Queria convidar eles para poder ministrar uma canção com a gente aqui. E vamos ver se eles entram aqui. Vamos ver. Eu acho que... ministrar com a gente uma canção. Estão chegando, só mais um pouquinho.
Onde estão os meus irmãos amados? A gente está fazendo uma experiência nova hoje com a transmissão, vamos ver se dá certo. Por isso que está demorando um pouquinho. Mas com esperança e fé vai dar certo. Tenham paciência aí, meus irmãos. Vamos ver. Vou tentar mais uma vez. Se não der, aí fica para a próxima semana. Sem problemas. Será que eles vão conseguir entrar? Bem, acho que hoje não vai dar. Não tem problema não. Tudo bem, irmãos. Então vamos seguir aqui. Em nome de Jesus. Não, na próxima semana a gente tenta de novo. Ter aqui a participação deles. Eu quero aqui pedir, né, que você abra teu coração, que o Espírito Santo possa te iluminar com esse assunto. Nesse período, né, que a gente enfrentou, está enfrentando ainda, né, essa questão toda das dificuldades, né, que a igreja acabou encontrando, mesmo a gente sabendo que a igreja não para, a igreja ela não está limitada, né? Mas eu comecei a orar e pedir ao Senhor, falei, Pai, o que o Senhor quer nos comunicar nesse tempo? O que o Senhor deseja trazer para o nosso coração nesse tempo? E eu tenho, assim, uma convicção, irmãos, aqui, e o meu coração está muito, assim, animado de poder falar, de poder transmitir isso para vocês. Essa carga no meu coração muito intensa, muito forte de repartir com vocês esse tema que Deus colocou no meu coração. De começar, eu queria ler um texto com vocês, que está dentro de todo o contexto daquilo que a gente vai falar, mas eu queria que você recebesse essa palavra no teu coração e que, a partir desses versículos que eu vou ler aqui, a gente possa também se nutrir com isso. O que a gente vai conversar? Eu queria ler com vocês Hebreus 35 ao 39. Rapidamente eu vou ler aqui. O texto diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Aleluia. Todavia, o meu justo, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Irmãos amados, que essa palavra possa encher, que essa palavra possa te inundar, porque nós temos uma viva experiência de Deus em que nós podemos confiar. Nós temos um Deus que é recompensador, mas o texto diz que há uma necessidade de nós perseverarmos, né? Por quê? Porque aquele que vem, ele virá e não vai de Jesus é uma realidade acontecer. Nós precisamos crer e aguardar. E enquanto aguardamos, nós precisamos avançar, retroceder de forma nenhuma. Nós precisamos perseverar em avançar, irmãos, e seguir na fé. Porque se nós retrocedemos, a palavra diz que o Senhor, ele não tem prazer em nós. Mas eu quero dizer para você que você, assim como eu, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos da conservação da alma, ou seja, nós fomos alcançados pela graça do Senhor, né? E quando a gente fala sobre esse ensino, eu quero já começar a conversar com você sobre isso, sobre aquilo que está fervendo no meu coração, e que teu coração receba, né? Que não seja apenas uma instrução, uma informação, mas que seja a vida tocando teu coração, sabe? Que seja a palavra viva, sabe? Transformando você de dentro para fora, produzindo em você edificação, sabe? Maturidade, e que tem a ver com o nosso. Quando a gente fala sobre o fundamento, né? Os princípios elementares, a gente vai ter como base o livro de Hebreus, né? Principalmente os versículos lá do capítulo 5, né? Hebreus capítulo 5, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 3. Mas a gente vai falar bastante sobre o livro de Hebreus. Eu queria aqui falar qual é o objetivo, qual é o motivo da gente tocar esse assunto com você. Por que que a gente entende que precisa falar sobre isso, irmãos? Eu creio que o objetivo desse ensino é incentivar alguns irmãos que têm estado naquele processo de crescimento, a avançar, é para te animar a seguir. Olha, se você tem dado passos, avança, progride, né? Vai para frente, olha para cima, olha para o Senhor e segue. Mas eu penso também que o objetivo do ensino é um alerta, é uma manifestação de um cuidado para aqueles que, por alguma razão, que não, nem importa saber a razão, mas por algum motivo, paralisaram, estão talvez apáticos, estão assim sem muita vontade de seguir, estão desanimados, tal. Mas eu quero também falar para você e animar você que talvez por alguma razão tenha estagnado. Você precisa se levantar em Deus e progredir. Por quê? Porque, irmãos, eu descobri, estudando esse assunto, que uma vez que nós não progredimos na fé cristã, há um risco muito grande de um naufrágio, de uma apostasia. A gente vai explicar isso aqui no decorrer do nosso bate-papo aqui. Então, esse é o nosso motivo. Né? Mas antes da gente falar sobre os princípios elementares, que
tratar com vocês, eu acho que vale muito a pena a gente conhecer um pouco do ambiente, né? O contexto onde esse texto aqui ele está inserido, né? Que é o livro de Hebreus. E é muito interessante que o livro de Hebreus se dar um título para o livro de Hebreus, ou se a gente tivesse que dar um tema central para o livro, eu daria o tema um chamado à maturidade, ou um chamado ao progresso espiritual, ao avanço espiritual, né? Então, o livro de Hebreus ele tem esse enfoque, um chamado ao amadurecimento. E muito embora essa carta tão maravilhosa, irmão, eu tenho me apaixonado pelo livro de Hebreus, ela tem um valor permanente. Ela tem uma aplicação contínua para todos os cristãos de todas as épocas, como tudo que está na Bíblia. Mas eu acho que é legal a gente saber também que o alvo, né, o autor do livro de Hebreus, ele tinha um objetivo. Por isso que chama-se Carta aos Hebreus. Por quê? Porque o alvo dessa carta era alcançar os judeus daquele tempo que tinham se convertido a Jesus Cristo, né? Os hebreus, os judeus, alguns deles se converteram a Jesus. A gente sabe muito bem que Jesus veio para os que eram seus, os judeus, e eles o rejeitaram, eles não o receberam, né? E, inclusive, muitos dos religiosos foram que crucificaram a Jesus. Mas, na história, no contexto da igreja primitiva ali, muitos deles se converteram a Jesus, né? Mas é muito interessante porque a carta aos Hebreus vai ser dirigida para esse grupo de judeus convertidos a Jesus. Mas o detalhe é que era um grupo que não era muito grande, né? E era um grupo que acabou ficando isolado e separado. E o mais complicado, eles ainda eles eram tidos por traidores de toda a comunidade judaica, por terem abandonado o judaísmo com todos os seus rituais, com toda a sua religião, com tudo aquilo que o judaísmo tinha de prática. E o que acontecia? Eles estavam muito pressionados. Eles se sentiam muito pressionados a voltar às suas práticas antigas, por causa de tudo aquilo que estava acontecendo ali naquele momento, né? Eles estavam sendo tentados a voltar aos rituais antigos. E, inclusive, por exemplo, eles olhavam para o templo, né, com toda aquela estrutura, eles olhavam a magnitude dos rituais que se no tempo, as suas estruturas, e aquilo, em algum momento, pressionava. E o sofrimento agregado, né, o sofrimento que eles estavam enfrentando como cristão por seguir a Cristo, porque havia também uma perseguição aos cristãos, estava tentando eles a abandonarem a sua fé em Jesus Cristo. E por isso, muitos deles acabaram, irmãos, estagnando no seu progresso espiritual. Eles acabaram assim, sabe, ficando apáticos. Parece que aquilo que em algum momento foi uma revelação que a fé cristã, a fé em Cristo trouxe para eles, né? E revelou, abriu o entendimento deles de que a vida em Cristo ela é muito mais profunda, muito mais completa, mas, por outro lado, também ela era muito mais simples. Ou seja, os cristãos daquele tempo, eles olhavam para aquela questão
lá do templo e tudo aquilo que acontecia em Jesus, eles perceberam que tudo aquele ritual não iria encaixar na vida de Cristo. É muito simples. Eu vou dar aqui um exemplo muito básico para vocês aqui, só para você entender o que eu estou falando. Por exemplo, a gente lá em Hebreus capítulo 10, a gente fala muito desse texto, mas olha o contexto desse texto. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Dentro desse contexto que eu estou te falando é que está esse versículo. Vou ler aqui para vocês. Hebreus 10, 24 e 25. Diz assim, ó: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais, que vedes que o dia se aproxima. Ou seja, essa orientação do autor para aquele povo, para aquela galera ali, ela tem... Por que ele fala isso? Porque eles acabaram negligenciando a sua vida de igreja. Eles acabaram deixando aquela vida de comunhão, de estarem juntos, de animarem uns aos outros, de viver a vida da igreja de forma simples e comum, como a fé em Cristo, como a proposta de Jesus, a proposta do reino, assim nos orienta. E eles acabaram olhando para tudo aquilo que na cabeça deles, e a pressão de tudo, parece que alguma coisa estava faltando. Mas você vê em todo momento o autor dessa carta alertando eles, né, os judeus, sobre o perigo que isso tinha, porque eles poderiam, inclusive, apostatar da fé. A gente vai ver isso mais para frente de forma mais clara, e o risco deles voltarem aquilo que não produziria o fruto necessário para a vida deles. E aí o autor começa, olha que coisa linda, ele começa logo no primeiro capítulo, ele começa exaltando a pessoa de quem? De Cristo. Ou seja, o objetivo dele é exaltar a superioridade da fé em Cristo, em comparação a todo aquele ritual religioso judaico. Ou seja, a fé em Jesus, ela é suficiente, né? E ele começa o livro exaltando o caráter, a pessoa de Cristo, sendo muito superior, né? A gente vai ver, por exemplo, no livro, se você depois for ler, você vai ver que aparece várias vezes palavras como melhor, superior, mais excelente. Ou seja, essas palavras, elas evidenciam no decorrer do livro que a fé em Cristo, ela é mais plena. Ou seja, ela não é mais plena, ela é plena, ela é completa e ela é suficiente, né? Cristo superior a Moisés. O descanso em Jesus é superior ao descanso proposto pela lei. O sacerdócio de Jesus superior ao sacerdócio levítico, e não só superior, mas ele é pleno e completo, ele não é limitado como era o sacerdócio. Ou seja, o fim das coisas é ressaltar que em Cristo todas as promessas que foram feitas, só que um caminho a seguir. Então, você vê que logo no primeiro capítulo ele já vem exaltando Jesus. E no primeiro versículo do segundo capítulo, ele já faz um alerta, né? Porque o autor ele já tem impressões de que aquele povo está estagnado. Versículo 1 do capítulo: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas,
para que delas jamais nos desviemos, né? Então, isso aqui é um pano de fundo do contexto, né, do que estava acontecendo lá. Agora, eu quero ler com vocês o texto que é a base para a nossa conversa aqui, e aí vamos conversar um pouco sobre o texto. Hebreus capítulo 5, versículo 11 diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos, ou algumas traduções da doutrina de Deus. Assim vos tornar de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então a gente vai trabalhar em ciclos, né? Agora, essa porção que a gente vai tratar, né, essa sessão que a gente tirou lá fala da necessidade que os irmãos tinham de avançar de um estado fundamental nível de maturidade, né? Por quê? Porque se isso não acontecesse, se aqueles irmãos ali, eles não saíssem do nível fundamental, se eles não deixassem de ser crianças espirituais para se tornarem adultos, a gente vai ver que a sequência do texto, eu li o capítulo 5, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 3. Mas está muito claro que ele fala de um risco. Se eles não amadurecessem, certamente, a gente vai ver logo no versículo 4. Eu li até o 3. O 4 fala sobre os perigos espirituais. Quais são esses perigos? É o perigo da apostasia. Ou seja, ou aqueles irmãos progrediam na fé e de fato e de verdade amadureciam, ou eles estavam em grande risco de apostatar da fé. E aqui a gente vê do versículo 4 até o versículo 8, eu não vou ler aqui, mas fala sobre o risco deles apostatarem por conta da falta do amadurecimento. Então, é muito importante a gente já atentar para isso, né? E a gente vai ver que no final de toda essa ele vai fortalecer isso lá no versículo 2, e ele diz assim, tudo isso. Por que eu estou dando essa recomendação? Por que eu estou repreendendo vocês? Por que eu estou advertindo vocês? Aí ele vai dizer no capítulo 6, versículo, fala tudo isso para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa, né? Então ele fala isso para que eles não se tornem indolentes. E é interessante que a palavra indolente, aqui no versículo 12, lá no grego, é a mesma palavra tardios em ouvir. Capítulo 5, né? É a mesma palavra. Fala no versículo 11, olha, vocês se tornaram tardios para ouvir. Mais profundas para dizer para vocês, mas vocês se tornaram tardios para ouvir.
E no versículo 12 ele repete, ele fala, eu falei para não serem indolentes. E o que quer dizer lá, se você for pesquisar, né, a tradução da palavra, o que quer dizer essa palavra, né, tardio, indolente? Essa palavra ela se refere, irmãos, a um estado de apatia e de uma certa preguiça espiritual que vai comprometer ou até impedir o desenvolvimento e o avanço. Né? A gente vai ver que o autor deseja expor com a natureza bíblica sobre a superioridade da obra de Cristo e o seu sacerdócio. Ele vem falando sobre Cristo, que a obra de Jesus ela é completa, ela é superior. Mas ele dá uma pausa, ele segue, né, capítulo 3, capítulo 4, e o começo falando sobre a superioridade da obra, do sacerdócio, da aliança, de descanso em Cristo. Só que ele para e ele começa a olhar para aqueles irmãos e ele fala, esses irmãos aqui, eles não têm maturidade suficiente, eles estão estagnados. E aí ele faz uma pausa na sua linha de raciocínio, ele dá um break ali, e ele pega e coloca a sua atenção toda no perigo que aqueles irmãos estavam correndo, por causa do estado espiritual que eles estavam, por causa dessa apatia, por causa dessa estagnação deles. Ele percebe que eles tinham perdido a noção da realidade e da grandiosidade da fé em Jesus. E ele decide, entende, ele conclui que eles precisavam de uma atualização. No quê? No beabá do Evangelho. É isso. Eles precisavam ser atualizados no beabá, na base das coisas. Ou seja, era necessário voltar a lembrar os rudimentos de Deus, da vontade de Deus, daquilo que compreende o fundamento da fé em Cristo. E nessa pausa que ele faz, o que ele transmite para aqueles irmãos? Ele faz uma repreensão, ou seja, em seguida ele faz uma... Mas, no final, ele encoraja, ele faz um encorajamento, né, a eles, para que eles possam prosseguir. E agora, fica muito evidente que o estado até vergonhoso daqueles irmãos era por uma razão, era por falta daquilo que eles tinham aprendido. E uma vez que eles não estavam praticando, eles se tornaram paralisados, estagnados, apáticos e até preguiçosos espirituais, né? E no capítulo 2, versículo 1, fala, olha, por isso a verdade os ouvidos para dela jamais. Aqui já é uma constatação, na verdade eles já estavam no caminho do desvio né? E eu penso que nesse tempo que nós vivemos, irmãos, nós precisamos tomar uma posição muito firme, muito clara e muito forte de avançarmos, não permitimos. Por isso que aqueles que estão avançando, prossiga. E aqueles que estão estagnados, em nome de Jesus, toma essa palavra para o teu coração, para a tua vida. Eu quero aqui falar rapidamente com vocês que a evidência dessa estagnação era a imaturidade por causa da falta da prática.
Eles se tornaram imaturos. E uma coisa interessante, irmãos, para a gente poder falar também um pouquinho, a imaturidade ou essa estagnação, ela vai trazer sinais muito claros, né? Eu queria aqui falar apenas dentro do próprio texto, de pelo menos 3 sinais assim que a gente vai encontrar que eles resultam no estado de imaturidade, né? Acho que o primeiro sinal que a gente vê de alguém que está estagnando é essa apatia, e vai ficar evidente também por uma desconsideração. E muitas vezes, irmãos, até uma desonra com a palavra, com o ensino, com aquilo que se recebe, né? Isso eu estou baseando a esse respeito. Temos muitas coisas que dizer, difícil de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, ou seja, eles não estavam considerando aquela palavra. Eles não estavam considerando, eles não estavam dando o valor que aquilo tinha. E uma coisa que a gente precisa ter, toda regressão, e muitas vezes até a apostasia, ela vai ter lá atrás sinais ou sintomas iniciais, como essa apatia e uma desconsideração para com a palavra. O que começa a acontecer na vida de uma pessoa que vai parando, vai estagnando? A instrução, irmãos, ela começa a perder o valor. A pessoa começa já a não dar tanto valor para a instrução como ela já deu em outro tempo. O desejo de aprender mais das coisas de Deus vai perdendo a sua força. E, consequentemente, a prática vai ficando comprometida. Os ensinos, às vezes, ou qualquer transmissão formal da palavra se torna, às vezes, até enfadonho. Por quê? Porque, às vezes, muitos irmãos acabam, é um engano, né? Por achar que já sabe um pouco, aí é um engano de um pseudo-conhecimento, né? Não, eu já sei, não, eu já aprendi e tal. E aí você vê que, inclusive, alguns até começam a se tornar críticos, começam a se tornar críticos, porque é igual aquele filho que vai, como criança, né? O pai ensina e o filho recebe o ensino, mas aí ele vai se tornando adolescentezinho, ele já desconsidera tudo que o pai fala, porque ele acha que ele já sabe, né? Então a questão, o problema não é nem quem instrui, e muito menos o ensino, mas naquele coração que vai se tornando tardio em receber, né? E esse era um problema muito crônico ali daqueles hebreus ali, né? E a gente vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de uma atitude inversa. O contrário, alguém que quando recebia a palavra, puxa, aquela palavra produzia um resultado. A gente vê uma atitude inversa, por exemplo, lá nos Tessalonicenses, né? Na primeira carta dos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, a gente vai ver assim, ó, outra razão, Paulo dizendo aos Tessalonicenses, outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Ou seja, olha que bênção, uma igreja que recebeu a palavra, né? Não como sendo de homens, mas como sendo de Deus, né? E porque de fato era a palavra de Deus. E como é que ele sabia que essa palavra eles receberam? Pelo fato
dele ver que aquela palavra estava operando na vida deles, ou seja, estava produzindo fruto, mudança, transformação. Então, o primeiro sinal, claro, de uma estagnação é aquela apatia, uma desconsideração com a palavra, né? Não dar valor àquilo que se transmite e sem a pessoa perceber, ela vai caindo na sua prática, né? Um segundo sinal muito claro, que está evidente também no texto, irmãos, uma incapacidade de compartilhar daquilo que recebeu de Jesus, né? Hebreus 5,12. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ou seja, eles já poderiam estar testemunhando da obra que Jesus... Mas essa estagnação impediu aquelas pessoas de testemunhar, né? Você vê que a gente, às vezes, eu já ouvi gente falar, né, por exemplo, de se relacionar com pessoas durante muito tempo. Depois de muito tempo, descobrir que aquela pessoa ela é cristã. Mas a pessoa, ela nunca, nem com a vida e nem com as palavras. Ou seja, é possível que essa pessoa esteja encaixada dentro desse contexto que eu estou falando. Sabe aquilo que a gente chama de um crente agente secreto? Que ninguém sabe que ele é crente. Se alguém está assim, alguma coisa está errada. É bem verdade que nem todos vão ter o dom do ensino, né, a graça para ensinar, mas é verdade também, e a palavra assim nos diz que isso é para todos, né, que todos podem compartilhar daquilo que estão aprendendo com a palavra de Deus, com a vida de Deus, todos podem testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, porque, irmãos, a vida na palavra e a palavra na vida ensina. A tua vida na palavra e a palavra na tua vida. Agora, se a palavra não tem efeito na minha vida, eu não tenho nada para transmitir. Aqueles que receberam essa carta eram salvos em Cristo, conhecedores da verdade. Outros, eles se tornaram ou retornaram, né, retrocederam ao estado infantil, necessitados de ser lembrado novamente sobre os preceitos básicos. Isso é mais um sinal, né? E um terceiro sinal dessa estagnação, que vai sendo indício, é uma inexperiência no discernimento e na prática da palavra da justiça. Hebreus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo que se alimenta de alimento de leite, palavra da justiça, porque o que acontece? A palavra da justiça deixa de ter efeito. Você vê Jesus dizendo assim, buscai, pois, em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Né? Quando a gente for falar, por exemplo, sobre o juízo eterno, sobre o juízo, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da justiça. Mas, basicamente, o que é a justiça? Jesus disse, olha, eu vou enviar outro Consolador, que é o Espírito do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, ele vai te mostrar que por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, e logo todos pecaram. Então todos ficaram destituídos da glória de Deus. Da justiça, o que é a justiça? É o modo de vida, o estilo de vida
que agrada a Deus, que está alinhado com o eterno, santo e maravilhoso propósito de Deus. A justiça fala de um estilo de vida que agrada a Deus, né? E o juízo é aquilo que vai acontecer para aqueles que rejeitarem essa justiça, que é uma realidade que a gente vai tocar isso mais para frente também. Jesus, ele trata dessa inexperiência, quando fala lá em Mateus 7,26, que diz assim: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é um homem insensato que edificou a sua casa sobre a chuva, transbordar nos rios, soprar nos ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua. A falta da prática, ela evidencia ou vai produzir, né, essa evidência de que se torna como um insensato. Insensato é uma coisa muito ruim, né? A gente pode chamar insensato, como diz Provérbio, é aquele que diz que é melhor você encontrar uma ursa que teve o filho roubado, pensa, do que encontrar com o insensato, né? Repreende o sábio e ele te amará, mas repreende o insensato e você vai ganhar um inimigo, porque ele não ouve ninguém, porque ele já chegou ao estado de desconsideração da palavra, dos princípios, da autoridade, seja ela qual for, ele não ouve ninguém. Então, e isso, a pessoa fica cega e se torna inexperiente mais o que Deus está falando e muito menos vai praticar. Então, o que é crescer na palavra? É quando olha, isso vai produzir um até nos nossos sentidos. Uma criança, um bebê, ele não tem discernimento nenhum. Ele não discerne nada. Por exemplo, um bebê coloca qualquer coisa na boca. Às vezes a mãe tem que ficar vigiando ali, porque ele não discerne, ele põe qualquer. O cristão imaturo age exatamente como um bebê, porque muitas vezes, ainda mais nesse tempo de redes sociais, de mídias sociais, ele vai buscar a novidade. Um bebê, irmãos, muitas vezes, sabe o que distrai ele? É quando ele está lá no berço, aí você põe um brinquedinho todo colorido, cheio de luzinha. Aí ele fica distraído com as luzes. Ele se impressiona com aquelas luzes, né? E você vê que num tempo como esse, como é que a gente vai ver um cristão imaturo? Se impressiona muitas vezes com as luzes, né? com a eloquência, com a capacidade de comunicação, mas ele não tem se aquele ensino, se aquilo que está sendo falado está alinhado com a sã doutrina, com a verdade da Escritura, né? Por isso, irmãos, nós precisamos fugir disso. Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21 vai dizer o seguinte: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Ou seja, irmãos, a vontade de Deus não é que a gente seja um poço de informações, mas é que você vê que a base neotestamentária, ela está sempre voltada para um aperfeiçoamento, a fim de que nós cumpramos a vontade de Deus, ou seja, a fim de que nós avancemos com ousadia. Por isso que a gente toca sempre lá o ensino das verdades sobre o crescimento, humilhar, se submeter, se alimentar bem, né? Ter filtro, né? Humilhar, se submeter, se vincular, se alimentar bem e praticar.
você vê que a evidência da maturidade, ela está assim, os nossos sentidos espirituais, eles vão se tornando apurados. A gente discerne o que Deus está fazendo, o que Ele está fazendo à nossa volta. Paulo vai chamar isso lá em 1 Timóteo 4,8 de exercício da é uma vida de desenvolvimento, né? Então, eu quero já encerrar essa primeira parte aqui, irmãos, dizendo o seguinte, que falei aqui até agora, não dá para a nossa vida como discípulo de Jesus ficar parado. É impossível. Ou nós avançamos, ou nós permitimos que o reino de Deus venha e se manifeste em nós, né? Eu permito que o reino venha, né? Venha o teu reino e seja feito que a tua vontade. Isso é prática, né? E ele se manifesta em mim e, consequentemente, ele vai se manifestar através. Ou é isso que vai acontecer, ou eu avanço, ou eu me desvio, né? E esse desvio a gente pode dar o nome de retrocesso, é perder o rumo, né? Então, não dá para ficar parado, é um chamado para que a gente avance. No primeiro versículo, a gente vai tocar essas questões, o autor ele faz um apelo. Ele faz um apelo. Olha, vamos deixar à parte os princípios elementares e vamos avançar para aquilo que é maduro. Eu vou encerrar dando esse exemplo. É mais ou menos como eu e você, quando nós, lá no ensino fundamental, fomos alfabetizados. Nós recebemos lá o ensino do A, E, I, O, U, as vogais ou as consoantes, né? Nós aprendemos primeiro as vogais, depois nós aprendemos o alfabeto todo. E isso nos levou, irmãos, a ler sílabas. B mais A é Bá, né? E aí a gente avançou de ler sílabas para ler palavras, né? Pá, todo feliz quando lia uma palavra. Aí o desenvolvimento é deixar de ler palavras para ler frases. Livros. Ou seja, o ensino ficou consolidado. Nenhum de nós precisa mais que alguém o A e o alfabeto, a juntar sílabas, a juntar palavras, formar frases, porque isso nós já aprendemos, ou seja, colocando esse ensino de lado, porque ele já foi implantado, ele já está consolidado. Vamos agora avançar para aquilo que é maduro, para aquilo que é mais excelente, né? Então, nós precisamos consolidar essas coisas no nosso coração. E aí, a partir da semana... Mas a gente vai tocar esses princípios para que isso fique consolidado em nós, que são arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Esse a gente bate bastante, a gente ensina exaustivamente. Então, eu nem vou usar muito tempo falando sobre arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Por isso que os irmãos já estão já estão claros. Vou dar uma passada. Batismos em imposição de mãos. A gente vai tocar também nisso. E, por fim, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Eu quero usar um pouco mais de tempo para falar sobre esses princípios, que, para mim, tem ficado claro que há uma grande importância de nós termos uma instrução e termos clareza desses princípios, né? E tem tudo a ver com a nossa fé, né? Arrependimento de obras mortas e fé em Deus, compromisso com Deus, tem a ver com o nosso compromisso com Deus. Ensino de batismos e imposição de mãos. Ele consolida o compromisso com Deus, sela o compromisso com o corpo e também nos aponta para o nosso compromisso com a missão,
né? O envio da igreja, ressurreição dos mortos e juízo, esperanças futuras necessárias para que consigamos lidar com os tempos difíceis que estão por vir nos últimos dias, que nós já estamos vivendo. Então eu quero aqui, em nome de Jesus, encerrar esse primeiro dia, sabe, louvando a Deus pela tua vida, pela tua disposição, por você aqui parar e dedicar o teu tempo para ouvir, que tudo o que a gente falou aqui possa entrar no teu coração, possa te trazer luz. Semana que vem a gente volta e que a graça de Cristo possa te inundar. E eu oro que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, comunique no teu coração e te revele essas coisas. Que você possa ser aquele que diz e se compromete com o Senhor, dizendo: eu não sou daqueles que retrocedem, eu vou avançar, eu vou prosseguir até o fim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Que assim seja com o teu coração, em nome de Jesus. Seja bendito o teu dia, a tua semana. Pega essa semana para estudar esse assunto, para ouvir de novo, para consolidar essas coisas no teu coração. E eu espero você no próximo domingo, né? Se você quiser convidar irmãos também para ouvir, vai ser uma bênção tê-los aqui. Em nome de Jesus, fica com o Senhor e seja bendito o teu dia, tua casa, tua família, o teu coração, e que você tenha um dia cheio da alegria do Senhor, que é a tua força. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor. Um beijo.